obrigada por você estar aqui Obrigado. hoje, Obrigado a você. trocando um pouco da sua experiência com a gente. E aí conta pra gente um pouco assim, como é que você entrou nesse universo artístico e aí como é que decorreu a sua trajetória dentro desse universo? Olha, o meu pai, ele é diretor de comerciais, de publicidade, assim, né? Então, quando eu era molequinho, as minhas primeiras recordações eram de estar no estúdio, assim. E eu ficava completamente perdido e ainda, na verdade, ainda nem captava esse movimento, nem entendia direito aquela coisa toda. Conforme eu fui me evoluindo e a época da faculdade foi chegando, eu na época optei por fazer faculdade de rádio e TV. A faculdade de rádio e TV, acho que até hoje, assim, ela é junto com de cinema, pelos primeiros 2 anos. Que aí você passa pela parte teórica, esses primeiros 2 anos. Então você tem as aulas de filosofia, deixa eu lembrar outras aulas. Português, teoria da comunicação, isso, história da arte, essas coisas que você vai usar tanto no cinema quanto no rádio e televisão. Então você vai tendo essas aulas junto com a sua turma de cinema e depois no segundo ano separa e a galera do cinema vai para o cinema e a galera de rádio e TV vai trabalhar em rádio e TV, assim. Cara, na faculdade, assim, eu usei muito para errar, né? A gente estava até falando isso, assim. Na faculdade é legal errar, e aqui também, eu acho, sabe, os lugares do curso são os momentos que a gente pode errar, mas errar para o positivo, assim, que eu quero dizer. Errar para a gente aprender aonde errou, para poder ver aonde errou, e depois quando a gente estiver no mercado de trabalho mesmo, no profissional, no programa ao vivo, que é o que acontece com a gente, às vezes, pô, aí não dá para errar. Aí, mas pelo menos a gente já passou por essas provas pela faculdade, assim, no tempo de faculdade. Só que na época de faculdade, fazer faculdade de rádio e TV era muito ampla, porque na verdade eu tinha o sonho de ser apresentador, assim, eu queria ser apresentador. Mas não tem uma faculdade de apresentador. E não tem um caminho muito certo para você ser apresentador. Então eu achava que rádio e TV era um bom caminho, era um caminho legal que eu pudesse começar, pelo menos, conseguir me engendrar, sabe? Me colocar ali no meio da galera da televisão. Aí ali eu me virava. Esse era o meu pensamento, assim. Pelo menos conseguir entrar no movimento, entrar na turma, sabe? Eu acho que isso é muito importante, assim. A gente estava falando do servir cafezinho, começar servindo cafezinho, pô, isso é fundamental. Durante os meus primeiros anos de televisão, que aí eu fui trabalhar, né? Fui trabalhar na Bandeirantes, na Band. Era um programa do Mion, em 2001, 11 anos atrás. Chamava Descontrole o programa dele na Band. E eu fui ser estagiário nesse programa e aí eu era o cara que entregava o roteiro para toda a Band. Porque quem tem que ter o roteiro na hora que um programa... Estou falando aqui de televisão, tá? Mas depois a gente entra mais no cinema. Mas quem tem que ter o roteiro na hora que o programa está no ar? Todo mundo, cara. Desde do diretor e o apresentador e a equipe, até o cara que está lá no switcher. O switcher é onde a gente faz os cortes de câmera. Ou no lugar do cara que solta o comercial. Quem solta o comercial num programa de televisão? Pô, tem um cara lá, olhando o roteiro assim, e ele fala, bom, na hora que acabar essa fala aqui do Marcos Mion, eu vou soltar o comercial. Então toda emissora tem que trabalhar em conjunto, todo mundo tem que ter o conhecimento do que está acontecendo, para poder fazer esses... Então eu era o cara que levava o roteiro para todo mundo, e o cara que fazia o teleprompter. Teleprompter é quando o apresentador está falando com a câmera, não sei se vocês já viram, e fica passando a fala dele, sabe? Chama teleprompter. Só que tem uma pessoa que está lá fazendo aquelas palavras passarem. Porque às vezes o apresentador, ele está falando e ele sai um pouco do texto, ele começa a improvisar. O cara que está no teleprompter, que está dando a fala para ele, tem que saber, opa, aí ele está improvisando, daqui a pouco ele vai voltar para cá. Então não vou mexer, vou esperar ele voltar. Aí ele volta para aquela fala, aí você volta. Aí se ele está falando rápido, você tem que passar mais rápido. Você está falando devagar, você vai passando mais devagar. É uma loucura, é uma loucura. E eu fazia isso, assim, eu fiquei muitos anos fazendo isso lá na Bandeirantes. Mas querendo, sabe, assim, eu acho que a gente tem que ter essa humildade profissional, assim, de realmente começar... eu acho que vale muito a gente entender o processo todo, sabe? Fico imaginando aqui, de repente colocam um de vocês agora, amanhã, num set de filmagem profissional. E aí, meu, é complicado, né? A gente tem que ter uma noção geral, assim, do que está acontecendo. Eu, hoje em dia, acho que é ideal para um apresentador, por exemplo, eu sou apresentador,
foi muito bom eu ter passado por ilha de edição, eu ter rodado o teleprompter, eu ter entregado o roteiro. Porque, cara, quando você está numa posição legal ou de apresentador, você sabe o que todos os outros estão passando. Tem muita gente, cara, que chega na televisão, que chega no cinema, que não tem ideia. E que às vezes tem um talento que é natural ali, mas que o cara não tem ideia de qual é o processo. Porque você tem que saber respeitar e valorizar o outro também. Não é porque você é o ator que está lá na frente que, pô, que o cara que está lá fazendo a luz não é importante. Mas ele é importante demais, cara. Eu tinha um produtor que falava sempre pra mim assim, a equipe técnica, você tem que amar e você tem que se dar bem com esses caras. Porque são eles, se você está com o microfone lá ao vivo e você distratou ou você cagou pro cara do áudio, o cara do áudio desliga teu microfone ao vivo lá. Você está no programa, o cara desliga teu microfone, e aí? Quem paga o mico? Você. O cara não paga mico, porque ninguém está vendo o cara. Então eu acho que, acima de tudo, assim, televisão e cinema tem que ser união, sabe? Eu acho que o grupo tem que estar unido, assim. Tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos. Então fiz lá minha faculdade de rádio e TV, comecei a trabalhar como estagiário na televisão. Enquanto isso, ficava fazendo muito teste de publicidade para atuar, assim, para ser ator. Fiz muitos testes de publicidade e tal. E aí, conforme o programa do Mion lá na Bandeirantes acabou, o programa acabou, eu me vi ali numa situação, tipo, eles me remanejaram dentro da Bandeirantes, assim. Então, ó, o programa do Mion acabou, eu gostava de fazer o programa do Mion, assim. Eles falaram, e agora você vai trabalhar com a Márcia Goldschmidt. Márcia Goldschmidt era um programa, não sei se vocês lembram lá, aquele programa das famílias que brigavam e tal. E ali foi um momento assim, que eu tive que assumir uma bronca, assim, porque eu não queria fazer aquilo, sabe? Eu acho que acima de tudo, a gente tem que estar feliz com o nosso trabalho, sabe? E eu acho que isso vai trazer positividade lá na frente, cara, estando feliz. E ao contrário funciona também. Se você estiver triste no trabalho, dificilmente vai virar, dificilmente vai rolar. Você tem que estar apaixonado, tem que estar com tesão pela coisa, assim, sabe? E aí não rolou. Aí eu pedi demissão da Márcia Goldschmidt e saí. Fui trabalhar na Mixer. A Mixer é uma produtora de comerciais e tal. Fiquei lá como editor, muitos meses como editor. Fiquei editando, me apaixonei pela edição. Até hoje sou apaixonado por edição. Acho muito legal a viagem que é você sentar numa ilha de edição e só sair às 4 horas da manhã, ficar tomando café, só conversando, sabe? Eu acho que tem essa vibe que eu acho legal, assim. E que eu acho que tem a ver com a paixão do que a gente faz, sabe, cara? Eu acho que não é só o resultado final, é todo o processo, né? Acho que isso vai valer muito pra gente quando for daqui a pouco aí assistir os filmes que vocês fizeram. O que vale, acima de tudo, é o processo que a gente está passando. Tenho certeza que isso foi passado para vocês, assim. A gente tem que se envolver a cada projeto que a gente entra, e o cinema ele é muito especial por isso. Tipo, na televisão eu faço Legendários há 3 anos. Então eu estou lá no Legendários e é isso, é o Legendários, eu já sei exatamente o que é, eu já estou nesse meu personagem, que é um apresentador de TV, também é um personagem. Porque às vezes a gente está triste, mas a gente tem que entrar lá, pô, com tudo, sorrindo pra galera e tal. Então eu estou nesse personagem há 3 anos. O cinema é um pouco diferente. Você embarca nos personagens e nas viagens, e a cada projeto é uma viagem diferente, cara. Um dia você vai estar lá, vamos supor que vocês, um vai trabalhar com luz, outro com iluminação, outro vai trabalhar com edição. Pô, vocês vão estar editando, uma vez vocês vão estar editando lá o Pescador, que tem lá a sua comunidade ribeirinha, não sei o quê. Já no mês seguinte vocês vão estar editando, um assassino que acabou de passar pela cela e fugiu da prisão. Cada tipo de viagem legal, e o cinema te dá essa mobilidade, você não fica muito estagnado. Você está sempre assumindo uns projetos malucos, cara, diferentes. Só que ao mesmo tempo, a nossa experiência de vida a gente acaba levando também para dentro do cinema, assim, sabe? Então, se você vai fazer lá o Pescador, não sei porque eu estou falando Pescador, mas se você vai fazer lá o filme do Pescador, você vai lembrar, ver se você foi pra praia, aquele carinha que você viu, sabe? Observação é muito legal pro cinema, assim. Eu já li muitos livros. Pô, eu sou muito fã do Al Pacino, o ator que fez o Poderoso Chefão e tal, que pra mim era muito mais legal antigamente, assim, agora já nem tanto. Assumiu, fez uns projetos, uns filmes meio
blockbuster, sabe? Muito filme de sessão da tarde, assim. E antes ele fazia uns filmes bem densos, assim. E cara, eu procurei me informar muito, assim, tá? Então quem são os caras que eu gosto no cinema? Pô, é o Al Pacino, é o Robert De Niro, é um diretor ou outro. Procurei livros, e hoje em dia, pô, com a internet está muito mais fácil, assim. E ler o que esses caras falam, putz, é uma oportunidade muito legal, assim, sabe? E aí nessas você começa a aprender coisas. Eu lembro de um livro do Al Pacino que eu li, que ele falava que quando ele tinha que fazer um filme, ele ia pro parque. Ele sentava no parque e ele ficava só observando as pessoas, meu. E aí ele observava um cara que coçava aqui, aí ele pegava o trejeito do cara que coçava aqui, o trejeito do outro, e ele ia montando esse personagem. Pô, isso, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, né? No lugar da gente estar, de repente, sentado numa cadeira de escritório, passando o dia inteiro ali, preso numa coisa, o cinema te abre um mundo que é imaginário, que é muito mágico, né? O cinema é muito mágico, cara. Eu tô aqui também para dividir um pouco a minha experiência com vocês. Talvez, como eu me senti quando eu li o livro do Al Pacino, talvez, poxa, eu possa aqui falar alguma coisa para vocês, que vocês vão lembrar e que vocês vão depois colocar em prática quando vocês estiverem mesmo na pegada, no mercado de trabalho. Eu sei que muitos de vocês aqui, a maioria, não tem a ver com cinema e está tendo esse contato com o cinema agora, assim. Depois eu quero saber a opinião de vocês, assim, se vocês compartilham isso comigo também. No início da sua carreira, qual foi os principais obstáculos e desafios, né? E como você enfrentou e qual a sua dica? Posso complementar? Pode. Porque é o seguinte, a gente tem, às vezes, uma visão muito errada de pessoas. Você falou que seu pai era publicitário, que você já cresceu nesse meio. Tem muita gente que aparentemente tem uma vantagem, Justo. mas não necessariamente isso te oferece portas abertas. Isso, né? e nem por isso você vai ser bom, né? Exato, assim, quais foram esses obstáculos, né, que você passou? Olha, eu lembro claramente, assim, quando eu estava começando mesmo, assim, meu maior obstáculo era conseguir me fazer ser notado, sabe? Porque às vezes a roda lá tá gira de uma maneira tão grandiosa, e você tá lá, você é o estagiário do roteiro, só que você tá no meio, dos baita apresentadores de televisão, e no cinema é a mesma coisa, tá? Às vezes você tá lá num set de filmagem começando, só que quem tá lá é o diretor tal, com o fotógrafo tal, e você quer ser notado, né? Acho que essa era a minha principal dificuldade, assim, como me fazer ser notado por essa galera? E eu acho que a arma que eu usei foi isso do conhecimento, assim, sabe, cara? Porque realmente quando essa galera tá no meio de uma filmagem, eles estão filmando e tal, se você quiser chamar a atenção só falando, olha, eu tô aqui e tal, isso não... Agora, se você virar pro cara e falar assim, aquela luz, às vezes você dá uma dica, às vezes tem alguma coisa que você adquiriu de conhecimento, que você fala pro cara, só que o cara tá na mó pilha e você fala, e isso chama a atenção do cara na hora. O cara fala, opa, pera, esse menino aqui não é só o menino do café, o menino pode ser um menino, não sei. Eu acho que no começo da nossa carreira a gente tem que ser muito pontual e mostrar pra galera mesmo que tá lá em cima, porque no fim das contas são eles que vão acabar te ajudando. Eu só cheguei onde eu tô porque algumas pessoas vieram me dando a mão, mas também elas não me deram a mão de graça, sabe? Eu também estendi a mão de uma maneira ok, assim, sabe? Então acho que adquirir conhecimento, para na hora que a gente estiver lá entre os bambambãs, digamos assim, e a gente conseguir mostrar que a gente também tem o conhecimento, a porta tá aberta, porque essa galera bambambam, eles são legais, eles também, todos já passaram por isso também, todos já passaram. Então se a gente conseguir tocar os caras de uma maneira legal, ele vai olhar pra você, porque ele também já passou por isso, sabe? Às vezes eles não parecem humanos, mas eles são, assim, sabe? Eles são. Com certeza. Foi o Reinaldo que te fez assim. Boa, Reinaldo. Boa. Quem mais quer fazer uma pergunta? Olha lá, vocês não aproveitaram, eu vou aproveitar. Vai, Liz. Boa. Meu nome é Lisandra, acho que você já deve conhecer que eu era familiar, né? Eu gostaria de saber, assim, você cobre no Legendários, você na maioria das vezes vai em busca de, não soluções, assim, como aconteceu, acho que foi no Rio de Janeiro, que você foi a enchente e tal. Gostaria de saber se teve alguma história que te tocou, assim, que você falou, nossa, você... É como se fosse um aprendizado para você. É maluco porque assim, né, às vezes a gente fala de TV e cinema, e a gente acha que fica uma coisa meio só o glamour, assim,
e até um pouco vazio, assim. Mas é louco, cara, porque o cinema e a TV, em alguns casos, né? No meu caso, na TV, você acaba tendo umas experiências sociais tão fortes, te transforma tanto, principalmente por isso, acho que por você não estar lá sentado no escritório, o cinema, pô, o seu escritório acaba sendo várias locações, entendeu? Então você está sempre se movimentando e tendo contato com, poxa, meu, ir numa enchente, cara, e ter que entrevistar uma mulher que acabou de perder a casa, assim, meu, você não poder fazer nada, cara, nada, sabe? Queria eu ser o Luciano Huck que pode falar assim, então vem que eu vou te dar uma casa agora, sabe? Porque assim, meu, porque eu entendo ele, porque ele tem essa oportunidade e quando ele está nesses lugares e ele vê essas pessoas passando por essa dificuldade, ele quer ajudar, porque a gente quer ajudar, meu, sabe? E o cinema também, os filmes que são feitos, filme nacional, pô, a gente vê que os filmes são feitos às vezes num lugar lá no norte do país, né? Tipo esse filme novo da Camila Pitanga, que eu receberia as piores notícias dos seus lábios, que eles pegaram aqueles navios em Belém, do Pará, e ficaram, que são aqueles navios que ficam com rede, as pessoas ficam dormindo lá, ficam meses lá, eles ficaram, cara, 3 meses visitando as comunidades, fazendo esse filme. Então imagina a experiência social que não é para você, sabe? O cinema tem essa causa muito forte social. Tropa de Elite, aí você faz o Tropa de Elite. Você acha que você termina esse filme com a cabeça imune a todos os problemas sociais? Pô, não, cara. Você fica totalmente transformado, meu. Então o cinema e a televisão também, no meu caso, por exemplo, que faço essa parte sustentabilidade / cidadania, então eu vou nas enchentes, eu vou no foco da dengue, eu vou não sei o quê. Pô, isso, cara, me construiu muito como... E aí você começa a usar os dois. Aí você fala assim, bom, então, poxa, eu tenho a televisão, tem uma galera que me assiste. Por que eu vou mostrar... Entendeu? Às vezes a televisão se perde, às vezes a televisão mostra coisas que não acrescentam nada, velho. Nada. Mas às vezes a televisão consegue mostrar coisas que vão acrescentar. Então isso é o ideal. Eu tenho um público, esse público vai me assistir, então vamos falar coisa que presta para esse público. Vamos passar uma mensagem. E o cinema é louco, porque, meu, tudo pode virar um filme, galera. Tudo. Eu lembro que o meu pai tinha uma piração, ele queria fazer um filme que era era uma notícia de uma página policial de um moleque de 12 anos que roubou o ônibus. Roubou um ônibus, o pai era motorista de ônibus, o moleque chegou lá, roubou o ônibus, andou 500 metros e já pararam o moleque, tiraram o moleque. E aquilo, para o meu pai, só aquela notícia já era um roteiro, cara. Porque ele já ficava pensando assim, e a história desse moleque? O moleque tem 12 anos, o que fez esse moleque pegar o ônibus? Por que ele pegou o ônibus? Que ele tinha um sonho? Sonho do quê? De conhecer o mar? Então, e aí você começa a pirar e aí isso vira um roteiro enorme para você, assim, sabe? Então, é isso, assim. Eu acho que a televisão e cinema são muito legais. Ô, professor, muito legal. meu nome é Marcelo. Fala, Marcelo. Assim, a reportagem também que você fez no Legendários que marcou muito pra mim mesmo foi aquela dos idosos. Que eu chorei pra caramba em casa e eu fiquei muito decepcionado. Assim, foi difícil, velho. Você vê a diferença também. Você pra caramba naquela reportagem. Obrigado. Eu gravei em casa e fico assistindo. Obrigado, mano. Obrigado. A gente tem contato com idosos. A gente fez uma vez uma corrida de cadeira de roda, porque a gente queria mostrar como é o acesso, a acessibilidade para o cadeirante em São Paulo. Então a gente foi para o centro da cidade, eu fiquei de cadeira de roda, o André Ramiro, que faz o Tropa de Elite, que é o 001, né? Quem que é o André Ramiro? Ele é um dos policiais, é o Matias, exatamente. Ele também sentou lá na cadeira de rodas com mais 3 cadeirantes de verdade. E aí a gente dava largada no centro da cidade, tinha um percurso que a gente tinha que fazer e virou uma corrida, a gente saiu correndo no centro da cidade. Foi porque, no fim das contas, cara, a gente não quer ficar mostrando esses problemas sociais de um jeito que aqueles programas das 6 da tarde, aqueles programas sensacionalistas, o cara, bota na tela que ele tá morrendo, sabe? A gente não quer, a gente quer mostrar de uma maneira leve, diferente, sabe? Que você esteja se divertindo, mas que a mensagem esteja entrando na sua cabeça e você nem está percebendo às vezes, entendeu? Porque se eu parar e falar assim para o telespectador, caro telespectador, agora nós vamos falar sobre acessibilidade dos deficientes. O cara vai falar, ai meu, que saco, o cara vai mudar. Então a gente tem que transformar tudo numa coisa interessante. E a televisão e o cinema te dão essa oportunidade. Tudo vira uma grande fantasia, meu, tudo.
Então a gente fez uma corrida, como se fosse um Mario Kart, e os caras iam correndo com a cara. E aí no fim das contas o que aconteceu? Eu perdi, eu fiquei por último lugar, e o André Ramiro ficou em penúltimo. E os cadeirantes, que teoricamente eram desfavorecidos, e eu era favorecido, não, os caras ganharam de mim. Né? Para mostrar que, que a força não está só porque o cara anda, porque o cara não anda, a força está em outra questão. E para mostrar as dificuldades de acessibilidade. Aí o cara tinha que passar da rua para a calçada e não conseguia, né? Porque não tinha lá a guia rebaixada para o cara e tal. Mas eu acabei levando minha carreira para esse lado, entendeu? De tentar realmente transformar um cidadão, cara. Poxa, né? Porque eu acho que o Brasil tem um potencial tão grande, meu. Nós somos tantos, a gente é tão grande, cara. E a gente tem uma força tão grande. Enfim, tá vindo a Copa aí, né? Quem sabe a gente não consegue mostrar essa força. Ou não, né? Vamos ver, vamos ver. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Gente, vocês estão com uma vergonha que eu só vi no primeiro dia do museu. Depois eu não vi mais. Di, Flavinho, vamos lá, Paloma. Boa. Vai, Paulo. Meu nome é Paloma. Eu queria saber o que você falaria pra gente que quer seguir a carreira no mundo artístico, como produtora, editora, o que a gente deve fazer para conseguir? Olha, eu achei legal o que você falou, porque assim, você deu várias opções, né? Você falou o artístico, o produtora, porque é um universo grande. Cinema é um universo grande. Procura, se eu tenho uma dica para dar, é assim, procurem saber, eu até vou ter um contato maior agora quando eu for ver os vídeos de vocês. Mas procurem ver onde está a vontade, claro, e o dom também, sabe? Porque como é muito amplo o cinema, às vezes a pessoa tem um dom para atuar, dirigir, fotografar, produzir, roteirizar. Roteirizar é mó legal e a gente tem tão poucos roteiristas. Eu sofro muito com isso. A Laura sabe, eu fico sempre querendo fazer projetos, porque eu acho que, sabe, hoje em dia projetos independentes, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, essa frase já é tão antiga e vale tanto, cara. Hoje em dia é possível, então, só que faltam boas histórias às vezes, sabe? A gente tem um roteiro, a gente tem uma linha no Brasil de roteiro que ela é muito forte, só que a gente não tem uma, por exemplo, o filme O Palhaço do Selton Mello, eu acho que ele é tão delicado, assim, acho que ele tem um roteiro tão diferente dos roteiros que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, então, às vezes eu acho que você tem 3 escolhas, digamos assim. Uma é pelo seu tesão, pela sua vontade. Outra é por onde está o seu dom, que você às vezes sente que ali está o seu dom, e às vezes nem é a sua vontade, mas é o seu dom. E 3 é onde está o mercado. Porque a gente tem que pensar no mercado também. Porque se a gente quiser ser o que todo mundo quer ser, tem ali uma outra brecha que poucas pessoas estão querendo ser, e talvez ali... E às vezes você começa como roteirista, porque rolou ali a brecha, e dali 5, 6 anos, cara, você é um diretor. Entendeu? Porque é maluco, né? Você estar num set de filmagem, ou você acompanhar um filme que você acompanha, você já... Nossa, olha, tem várias coisas. Você já tem contato com várias coisas. O Selton Mello, já que eu dei o exemplo dele, ele foi ator durante a vida inteira dele. Agora o cara é diretor, e um baita diretor. Por que ele virou diretor e tantos outros atores viraram diretores? Está tanto tempo lá no set de filmagem, você está observando tanto, tendo tanto contato com aquilo, que, é totalmente possível você virar aquilo. Então, assim, é sim importante talvez servir só o cafezinho, mas estar ali naquela equipe, naquele filme. Porque aí você acompanha aquilo e você vai ver tanta coisa, vai conseguir aprender tanta coisa, que num próximo filme você consegue evoluir um pouquinho mais, sabe? Então, eu acho que vale também essa esperteza, assim, da gente observar o mercado. Está faltando aqui. Sabe, a minha escolha como trabalhar com sustentabilidade foi totalmente em cima disso. Porque eu não... Se fosse para eu escolher, eu não escolheria fazer sustentabilidade. Escolheria falar de música, entrevistar, não sei o quê. Mas ali naquele momento eu falei, olha como eu pensei. Estou indo para um programa de humor, na Record, sábado à noite, para concorrer com Zorra Total. Então é o humor na lata, na veia. Eu não sou humorista, eu não me considero humorista. Eu não saberia fazer o que o Vesgo faz, o que essa turma faz, porque eu não sou, eu tenho que me colocar no meu lugar. Então eu comecei a observar, poxa, o que eu poderia fazer num programa de humor? Dar um recado social poderia ser legal. Então, sustentabilidade. Não tem ninguém que faz sustentabilidade assim, mais radical, mais moderno, mais jovem.
poxa, então vamos nesse viés aqui, entendeu? Então é ter essa visão ampla do mercado, né, de um set de filmagem e tal, acho que é positivo também. Imagina. Super bem colocado, e eu só queria complementar, assim, o mercado antigamente, ele procurava profissionais especializados em coisas muito pontuais. Hoje em dia o mercado procura pessoas que são multi, Verdade. pessoas que estejam fazendo mais do que uma função. Então está muito comum hoje em dia você ver um diretor que também é o roteirista, né, um ator, uma atriz que também faz figurino, Ou faz até a produção do ou filme, também né? produção. A gente tem executiva. várias atrizes, Balumada que está fazendo produção executiva, Exato, Carolina Ferraz faz produção exato. executiva. Então assim, tem muita gente hoje em dia que o mercado abriu hoje para essas pessoas que são multi, que não fazem só uma função. E isso que o Felipe falou, de chegar e observar, antes de qualquer outra coisa, eu acho que isso é o fundamental, é você não só observar o que está fora de você, mas você observar o que está dentro de você, que foi o que ele falou. Saber qual é o seu desejo, saber qual é o seu dom, né, aquilo para qual você tem talento para fazer. E assim, e ter talento para uma coisa não significa que você não pode adquirir talento em outra, né? E você observar o que está fora. O que está acontecendo? Eu estou aqui como servindo um cafezinho, mas o que está acontecendo nesse set de filmar? Então é conhecimento, eu acho que a chave das coisas são autoconhecimento e conhecimento. E assim, isso que o Felipe falou muito bem, é você observar o mercado e pensar. Onde está meu público-alvo? Onde que está, aonde não está saturado, tal coisa não esteja saturada, ou como eu posso participar de um programa de humor, né, que está bombando, os programas de humor estão bombando, mas de uma forma diferente, né? Então é isso, assim, é usar a sua observação e o seu talento para falar uma coisa que você acha importante e às vezes buscar uma forma diferente de fazer isso. A gente falou isso muito na oficina. A gente falou muito na oficina que assim, Romeu e Julieta é a história mais batida de todas. Verdade. Mas você pode achar um jeito super diferente de fazer. contar um Romeu e Julieta. Exatamente. E eu acho que é isso. Eu acho que o mercado está precisando de pessoas que tragam sua criatividade, seu jeito diferente de fazer as coisas. Professor, Fala, Marcos. aquele filme do Luiz Gonzaga de Pai da Filha, né? Legal pra caramba, porque eu cantei com ele ontem e gostei pra caramba. O que você cantou ontem? A gente cantou 2 músicas com ele, Shot das Meninas e o Sabiá. Ele Mas com quem? Com o Gonzaguinha? O Xambinho, Xambion, interpretou. Que faz o Gonzagão. Olha que legal. Aí foi legal porque ele contou um pouco da história dele, que ele passou por de 5.000 candidatos, ele foi o escolhido, e isso mostra uma coisa diferente, que ele é de São Paulo. Caramba. Então, eu acho que assim, eu acho que tentar as coisas, né, isso que a gente estava falando com o Tem que Felipe. fazer um nordestino. Não foi porque o Felipe nasceu com um pai publicitário, ele já nasceu no meio do set num estúdio de gravação, que ele não precisou batalhar o caminho dele. Exato, Né? exato. Acho que todo mundo precisa batalhar o seu caminho, porque se você fica dependendo de alguém ou de alguma coisa, pode ser que em algum momento aquilo não está mais lá. Se você não correr atrás, não Exato. exato. E tem uma fala, o Cafu, vocês lembram do Cafu, que era jogador lateral? O Cafu, antes dele entrar pro São Paulo, Foi futebol clube, reprovado ele 8 foi reprovado vezes. em vários lugares. 8 penetas. O Lázaro Ramos, quando ele fez a... Vocês assistiram o filme Madame Satã? Filmaço, hein? Quem não assistiu vai atrás de assistir. O Lázaro ficou sabendo do teste, ele foi lá fazer o teste e ele não passou. Ele não passou. E aí ele passou para ser aquele amigo do Madame Satã. E aí voltou um dia para uma outra rodada de testes, mas ele ia ficar com aquele papel. E ele falou assim, não vou. Eu vou pegar o Madame Satã, eu quero fazer o Madame Satã, é o Madame Satã que eu vou fazer. E ele voltou de novo pro teste, emagreceu, deixou o cabelo crescer, tal, foi pesquisar, Demais. entendeu? Para ele se colocar dentro daquele universo, daquela pessoa e tal, agir, reagir como aquela pessoa. E ele se determinou e fundamentalmente se apaixonou por aquele personagem para ir lá e fazer. Então assim, se o Lázaro, que é um baita ator, acontece isso, se o Cafu, que era um baita jogador, acontece isso, por que não vai acontecer com a gente? Então assim, a batalha na vida de vocês é algo que nunca vocês vão deixar de lado. Nunca. Pode? A saída do programa da Record foi muito difícil. O que da Record? O programa Legendários foi muito difícil. E como surgiu a sua primeira aparição na TV? Primeira aparição na TV? Primeira aparição na TV? Então, foi maluco, porque assim, eu fiquei trabalhando como
produtor, estagiário, então eu trabalhei assim na Band, depois eu fui pra Mixer. E aí quando o Mion voltou pra MTV, ele perdeu o programa lá na Band e ele voltou pra MTV. Aí ele, como eu tinha trabalhado com ele, ele falou, meu, vem trabalhar comigo na MTV, tá afim e tal. Eu falei, pô, lógico, a MTV, né, mó legal. Eu falei, pô, lógico, vamos lá. E eu fui trabalhar como produtor dele e tal. Aí a gente começou a criar o programa novo. A MTV é assim, é bem solto pra você criar e tal. Então o Mion chegou e tinha que ter um programa novo. Aí a gente começou a pensar, pô, o que vai ser o programa novo? O que vai ser o programa novo? E eu era produtor e o estagiário era o André Vasco, que hoje em dia é apresentador do programa chamado Qual é Seu Talento, no SBT. Chama Astros. Parece o Luan Santana aí. Aí ele era estagiário, aí a gente começou a pensar num programa e a gente acabou decidindo que o programa ia ser uma sitcom. Sitcom é tipo um seriado de humor, de comédia. Então ia ser um apartamento, uma república de faculdade onde moravam 3 moleques, o Mion e nós. Então eu comecei eu nem era contratado como ator, eu nem ganhava como nada assim. Eu era um estagiário e beleza, rolou essa oportunidade e eu fui lá fazer. Chamava Denadas o programa. A gente fez um ano inteiro de Denadas, essa foi a minha primeira aparição na TV, assim. E aí acabando o Denadas, esse um ano, aí sim a MTV veio e falou, pô, quer entrar pro quadro de apresentadores e tal? Então, claro, sim. Mas, sabe, uma outra pessoa, ou num outro caso, a pessoa poderia ter falado, não vou fazer não tô sendo pago para isso, não sou ator aqui, sou só um estagiário, por que eu vou fazer isso aí? E eu juro, eu vejo muita gente assim, sabia, cara? Eu vejo muita gente assim. E eu acho errado. Outro dia eu fui na FAAP também fazer um bate-papo, e eu lembrei da história de um menino da FAAP. Ele tem um primo famoso, o primo dele é famoso na televisão, e ele, pô, admira o primo, quer ser o primo, foi fazer faculdade de rádio e TV para ser o primo também, e ofereceram para ele fazer a piruinha da Jovem Pan. Piruinha da Jovem Pan é uma coisa tradicional, é você ficar entregando os adesivos na madrugada, sabe? Passa aqui agora, passa aqui na Avenida do Estado, que você vai ganhar seu adesivo, passa aqui, você, motoboy, não sei o quê. Aí o cara ficava lá entregando o adesivo. Pô, ele não quis, cara. Ele não quis. Por quê? Porque ele olhava lá pro primo dele e falava, mas meu primo já tá lá, por que eu não... Ele achou que era sabe? pouco. Ele não fez o que o Lázaro Ramos fez. Não, eu vou voltar lá, eu vou fazer. Essa perseverança, porque ninguém nasce Lázaro Ramos. Nem o Lázaro Ramos nasceu Lázaro Ramos, entendeu? O cara se transformou nisso. É porque não dá pra você, por exemplo, entrar numa empresa como um diretor, por exemplo, Exato. começa galgando caminho. Claro. Sabe por quê? Até eu vou falar assim. Porque senão, e se te botam já amanhã pra você ser diretor de um filme? Ferrou. Entendeu? Então muito melhor a gente realmente chegar onde a gente quer quando a gente já estiver muito mais preparado, sabe? Eu até hoje não cheguei onde eu quero, cara. Mas eu acho que, sabe, se um dia eu conseguir chegar, acho que hoje em dia, depois de 10 anos de TV, eu tenho um preparo melhor. Acho que até prefiro do que ter chego de surpresa. Porque às vezes tem muita gente que chega de susto, porque a televisão e o cinema são malucos, cara. Às vezes você nem vê, mas você vira uma coisa bombada, incrível, e às vezes você nem está preparado para isso, assim, sabe? E a gente vê muita gente assim também. Muita gente que já está lá em cima e nem está tão preparado, que nem entende tanto, sabe? E tem tantos outros que, estão penando aí há mó tempão e nem conseguiram a chance que o cara lá conseguiu no susto. Mas meu, que nem você fez aqui na hora que eu cheguei, velho, sabe? É honrado, cara. A gente tem que ser assim, entendeu? A gente tem que, na hora que chegar forte, chegar seguro de nós, assim, sabe? Assim, você colocou esse ponto de não estar preparado. Eu acho que o setor mais assim que dá é a música, cara. Porque você vê, por exemplo, você pega um programa do Raul Gil, você pega uns caras que cantam pra caramba. Não, isso aqui é opinião minha, Claro. Você pega o Fiuk, pra mim não canta nada. Entendeu? Pô, mas o cara vai e tal. Pô, você pega uns cantores aí, que cantam muito e que não tem nenhum terço de exposição do que o cara tem. Exatamente. E pro músico é mais difícil ainda, porque o músico ele não está preparado para ser um artista. Ele só está preparado para ser um músico. E o músico ele é exigido também ser um artista. Ele tem que ir em programa de TV, ele tem que saber olhar para a câmera, ele tem que saber falar. Cara, isso é difícil, meu. Sabe? Não é tanto pra gente, porque a gente quer isso, a câmera, a gente gosta. Mas e o cantor? O cantor, ele ficou anos aqui, no violão. Ele não ficava pra câmera, sabe? É maluco, meu. É maluco. Até tocar no barzinho, né? Difícil pro cara. Nossa, eu imagino, cara.
Eu acho Porque eu que tô sendo pago pra isso, eu tenho um repertório rico pra isso, mas eu preciso de um conhaque. Exatamente. Não vai rolar. Exatamente. Não, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou do sucesso rápido. Usina, por exemplo. Ele, através de uma frase, ele... Bombou. Mas também... Não conseguiu se manter, não é verdade? Então, porque uma frase só não sustenta ninguém, sabe? Tô usando, a gente usa Usina, mas assim, a gente tem outras pessoas que também. O Usina foi uma frase, mas tem outras pessoas que também foi uma música, sabe? O cara não teve a consistência de manter. E isso, eu não sei se esse é o verdadeiro artista, entendeu? Eu considero isso como um momento, um lapso. O cara teve ali um negócio, mas ele não é um artista. Porque o artista, ele nasceu pra arte, ele gosta da arte. E o que a gente está fazendo aqui, galera, é arte. É a mesma coisa de pintar um quadro, entendeu? O cinema é a mesma coisa de você pintar um quadro. É tão artístico quanto todas as outras artes. Não é à toa que dizem que é a 8ª maravilha do mundo, o cinema. Eu acho só para complementar de novo, assim, eu acho que é muito importante num momento em que a gente vive essas celebridades instantâneas, né, esse sucesso instantâneo, que nem o exemplo que o Marcelo usou do Zina, né, do mesmo jeito que o cara aparece, o cara some. É muito importante que vocês saibam também administrar a carreira de vocês, né? Não sei quais de vocês aqui vão querer ser atores e tal, mas é importante cuidar de uma carreira que trabalha com a imagem. Super importante. Fundamental. Porque do mesmo jeito que a pessoa aparece, a pessoa some. Se vocês forem reparar aí, uma artista que eu admiro muito, a Marisa Monte. A Marisa Monte não lança disco todo ano. Não lança. A Marisa Monte fica 100 anos. 5 anos sem lançar um disco. Exato. Trabalhando o quê? Trabalhando as músicas. A gente tem que entender que sucesso hoje em dia é uma palavra que foi totalmente transformada, né? E não está mais relacionado ao ser bem sucedido. Né? Sucesso é ser bem sucedido naquilo que você se propõe a fazer, seja como ator, como apresentador, como produtor, como diretor, não importa, como músico, né? Mas ser bem sucedido é você ter sucesso e alcançar os seus objetivos. E o artista, o objetivo do artista é a obra de arte, o resto é consequência. Né? Se ele vai ganhar dinheiro com aquilo, se ele vai ficar famoso, se ele vai comprar uma casa, ter um carro zero, isso é tudo consequência, isso não pode ser um objetivo. É aí que muita gente erra, né? É aí que muita gente se perde, né? Acho que no Brasil principalmente, assim, nesse nosso fenômeno de sertanejo e essa turma toda, o que eles querem realmente? Eles querem fazer música boa ou eles querem ser famosos e bonitinhos e saradinhos e com as menininhas? Né? O que será que eles querem? E o que a gente precisa? A gente precisa de arte, meu. A gente não precisa desses caras que vêm aí, sabe? A gente não precisa porque isso é emburrecedor, meu. Isso emburrece. E às vezes vai por inércia, porque eu também não posso negar que às vezes eu também me pego ali, vendo o negócio assim, ó. E você fica parado, porque a televisão meio que te capta, né? Te hipnotiza, e você fica lá. E isso é emburrecedor, sabe? Porque a gente não tinha que estar vindo aquilo. A gente tinha que estar vendo uma coisa que fosse um pouco mais inteligente. E outra coisa que você falou, que eu acho interessante também, de você realmente tomar muito cuidado com a sua carreira. Assim. Porque às vezes você pode fazer anos de trabalho bom e botar tudo a perder em uma frase infeliz. Eu vou citar um exemplo aqui. O Boris Casoy, um jornalista antigo, super credibilidade, gosto muito dele, sempre gostei porque ele sempre dava as suas opiniões, ele era um cara, né, de opinião forte, tá? Até que ele fez aquela história do Gari, que vazou, o cara entrava no comercial, então era assim, era final de ano, os garis levantando a vassoura, falando assim, queria desejar um feliz final de ano para todo mundo aí, do Brasil, do Jornal da Band, valeu, um abraço. Teoricamente saía daí e ia para o comercial, tá? Quem está muitos anos trabalhando na televisão, fica lá falando umas bobagens, às vezes fala bobagem, só que a gente esquece que a gente está aqui, ó, com o microfone aqui, que a gente está com a televisão. E, cara, não saiu do ar, ele estava no ar. E ele foi falar com a produção e ele falou assim, tá aí, ó, os garis, a coisa mais baixa da sociedade, levantando suas vassouras. Cara, ele foi muito infeliz. E, cara, muita gente conhece o Boris Casoy por causa disso. E o Boris Casoy é foda. Ele é um puta jornalista. Só que ele foi infeliz ali. E, cara, ali talvez ele tenha posto tudo a perder. Não, e complementando
cara, das mais honradas, mano. E Das mais honradas, cara. Eles ficam batalhando o dia inteiro assim, Total. limpando praça, rua. Inclusive, a gente fez eu já fiz uma reportagem que a gente trocava de vida com, eu trocava de vida com um coletor de lixo. Ele virava legendário e eu ia coletar lixo. Aí eu fiz lá o rolê, foi uma correria, foi cansativo. E o legal da história é que a gente falava lixeiro, que ele era lixeiro, que ele era lixeiro. Não, o lixeiro somos nós, todos aqui, porque lixeiro é quem faz o lixo. Eles são os coletores do lixo, assim, sabe? Então, realmente, acho que o que falta ali pro Boris Casoy é dar um rolê com um cara desses, entendeu? Pra ver que o que ele falou não tem nada a ver, meu. Que é honrado demais. Os caras estão com um sorriso daqui, aqui, ó, limpando a nossa cidade, que é suja, hein? É suja a nossa cidade, hein? Então, assim, a gente tem que saber valorizar tudo, né? E tomar muito cuidado com isso, porque a exposição, quando você tá aí num meio desses, ela é grande, cara, ela é violenta, então qualquer pisada de bola que você dá, ferrou, sabe? É importante mesmo tomar cuidado, porque o que pode te jogar lá em cima não pode te jogar lá embaixo. A força que a mídia tem para te transformar numa pessoa conhecida e tal, é a força que a mídia tem para te colocar totalmente à margem do público, né? E eu acho que assim, não só respeitar a profissão de cada um, aí a gente pode fazer uma analogia dentro do cinema com a nossa vida, né? Quem sabe, talvez quem serve o café, as pessoas acham que é tão desimportante quanto o lixeiro, né? Ou quanto o coletor de lixo, que a gente aprendeu hoje. Mas assim, não só saber que cada função é importante, mas saber olhar para a pessoa como pessoa. Porque eu contei para eles a história de um gari que estava varrendo a rua e um cara jogou no chão e ele quis catar e falou que era trabalho dele, né? Eu acho que se você deixar de tratar uma pessoa com dignidade, não dá. Claro. E esse cara bobão pegou, foi embora e eu comecei a trocar uma ideia com o gari. E ele falou que ele era formado em psicologia. E ele estava desempregado há meses, entendeu? E ele tinha abriu concurso para ser gari e ele foi ser gari. Então, assim, não só olhar para o ser humano e falar você é menos por causa da atividade que você faz, porque eu nem sei quem é aquela pessoa. A gente precisa saber quem é aquela pessoa. E eu acho que tudo que o Felipe está falando aqui tem uma coisa muito legal e eu só vou tentar mastigar um pouco, assim, porque é uma coisa muito importante de ficar claro. O respeito com as pessoas não pode vir antes, né? Você não pode querer que as pessoas te respeitem antes de você respeitar as pessoas. E um artista, um comunicador, um apresentador, um ator, ele precisa muito mostrar que ele respeita para todo mundo respeitar. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o seu quintal, você respeita o seu quintal para falar do lixeiro, para falar da rua, para falar do... Entendeu? Tudo tem que começar de dentro para fora. Então, vocês precisam exercer aquilo que vocês acham que as pessoas devem exercer com relação a vocês. Acontece como acontece em qualquer grande empresa, na verdade, né? Tipo, a Record, quando a gente tá numa... Eu gosto muito de futebol, Então eu acho que tudo é futebol, Então eu tô lá na Record, eu vejo aquilo como um time de futebol. E eu tô lá, poxa, então se eu estiver jogando na reserva, não estiver jogando e eu estiver na reserva, eu vou ter que torcer pelo meu time, eu vou ter que estar lá. Eu acho que assim, cara, a partir do momento, eu vou dar a minha opinião, tá? O que eu faria? A partir do momento que eu estou numa grande empresa, uma empresa que tem uma responsabilidade enorme, que fala com milhões de pessoas, que eu falar, cara, é muito delicado, é muito delicado, entende? Eu também sou um cara bem-humorado, eu também acho graça de piadas, mas a responsabilidade de um comunicador é muito grande, cara, entende? E o apresentador ele tem uma coisa diferente do ator, porque o apresentador somos nós. Eu não sou o fulano, eu sou o Felipe Solari, eu não sou o personagem e tal. Então, o que eu falar, sou eu que estou falando, eu não posso ser blindado por nada. Então, a responsabilidade, eu acho que vem de cada um, entende? Porque, cara, eu confesso que eu teria medo de falar uma coisa assim, porque eu ia pensar coerente do jeito que eu sou, eu ia pensar, eu vou perder meu emprego. Ou, pelo menos, eu corro o risco de perder meu emprego. Então, eu não vou fazer isso. Quer fazer? Faz um projeto independente. Vai lá então e faz um documentário tipo do Michael Moore, sei lá, faz um documentário, faz uns vídeos de internet no seu canal de YouTube. Mas não se esqueça que você tem um contrato assinado com a emissora, que mesmo fazendo seu projeto independente, você tem um contrato assinado. E no fim das contas, no fim de tudo, eu acho que eu prefiro perder o meu tempo, ir lá fazendo uma coisa mais
construtiva. Entende? Então assim, se eu vou fazer um projeto independente, eu não vou fazer projeto independente atacando alguém. Eu vou fazer um projeto independente de arte, de um cinema, de não sei o que, sabe? Perder meu tempo com isso. Senão, poxa, olha a mídia negativa que ele teve, cara. Sabe? E ele é bom, ele é bom, ele é bom. Mas olha a mídia negativa que ele teve, sabe? É uma pena, mas estamos em grandes empresas, sabe? E política interna, pô, claro que tem. Toda empresa tem, sabe? Isso não só do Rafinha, eu também volto a um caso da Atena, de ter dito. Eu nem assisto o programa dele, não gosto, mas vi uma história que ele teve problemas da mesma ordem que o Rafinha teve na Bandeirantes, ele teve na Record. Só que não foi dele provocar um artista, mas foi Imagina assim, ó, imagina o contrário, tipo, imagina os chefes dessa emissora olhando aquele cara que, meu, tá com o microfone na mão, você tá dando toda a estrutura para aquele cara, luz bonita, roupa bonita, figura, e o cara tá lá, meu, descendo a lenha, e quem é responsável por isso? Ele e você, a emissora, porque o cara tá lá pela emissora, ele tá falando por essa emissora, tudo que você faz dentro de uma emissora é da emissora. Você vê o caso agora, eu fiquei sabendo de um personagem da novela das 8, que acabou de acabar, novela muito famosa, Avenida Brasil, personagem que bombou, ele foi fazer um comercial de uma operadora de telefone, ele foi fazer esse comercial como o personagem da novela. Meu, os caras queriam matar ele, os caras da Globo, queriam matar ele, porque falando assim, você não pode fazer isso, porque esse personagem é nosso, não é teu. Você genialmente fez, mas infelizmente ele não é teu. Como os meninos do Hermes e Renato, agora na Record, eles passaram por esse problema também. Ele não pode mais ter Tia, ou Bossa, o Joselito, os personagens, não pode ter, cara, porque é tudo da MTV, sabe? Então, é uma responsabilidade grande, cara. Eu até imagino os chefões lá de cabelo em pé. Oh meu Deus, esse cara tá falando isso, tira esse cara daí, pelo amor de Deus. Sabe? Aquele chover telefonema falando, que absurdo é esse? Sabe? A gente tá falando com famílias, cara, do Brasil inteiro, meu. É uma responsabilidade, assim. E só para fechar a informação, eu assisti Marília Gabriela em entrevista com o Rafinha, e quem quis sair foi o Rafinha. Não foi ele que foi expulso do programa. Não, ele falou, ter se tornado insustentável, ele né, falou pra ele, a que, assim, situação, que né? ele ia manter uma posição, que ele não ia voltar atrás. Ele tinha a opção de se retratar e continuar no programa. Ele não quis pedir desculpas pelos princípios dele, e aí assim, cada um defende os seus princípios, e quando ele falou, eu achei que ele foi muito coerente, entendeu? Quando ele deu a explicação para Marília Gabriela, eu achei que ele foi muito coerente. Ele quis manter uma posição, e para manter uma posição ele precisa arcar com as consequências, então acho que nesse sentido ele foi muito coerente. Mas vocês precisam saber que a gente tem opção, a gente sempre tem opção de escolha. Quando acontece alguma coisa com uma pessoa, ela tinha opção de escolha, e mais importante, o Rafa, eu concordo, é muito bom, e é um cara muito inteligente, então é um cara que tinha noção de um contrato que foi assinado, então assim, ele não é bobo nem nada. Então, o fato de ele não voltar atrás, porque é uma coisa que já fazia há muito tempo, né? Exato. Acho que no fundo, até onde o patrocinador tem um poder sobre o seu programa. Olha, ele não é... Um patrocinador não manda ninguém embora, assim, sabe? Agora, claro que esse patrocinador... Pô, a gente também não pode ser bobo de achar assim, pô, tá, é um patrocinador. Então, meu, tem um cara, o dono dessa empresa que está patrocinando é um cara desses empresários, não sei o quê. Ele não janta com o Rafinha Bastos. Ele janta com o dono da banca. Então, a gente tem que entender todo esse jogo. Tem que ser malandro, meu. Vamos ter que ser malandro em qualquer ponto da vida. Pô, eu tô lá na emissora, eu não vou ficar dando vacilo aqui, que os caras vão mandar embora, mano. Né? Então, assim, televisão é Ibope, cara. Televisão aberta é Ibope, acima de tudo. E nessas a gente se perde. Por favor. Meu nome é Fernanda. Eu tenho sério problema com TV. E na educação com a minha filha e tal. Tudo bem que às vezes eu falo, pelo amor de Deus, veste televisão. É justo. Porque senão eu vou te chamar rádio que vai pra baixo. Mas eu tenho um sério problema, tipo, às vezes a gente vai almoçar em qualquer restaurante, qualquer, do mais fuleiro, a gente já vai brigar. Do mais fuleiro ao mais top, tem uma TV. Eu acho isso absurdo. Porque, e aí eu tenho que arrumar uma mesa que a gente fique de costas, porque senão ela não come. Fica pega na TV. A gente não conversa, e aí eu vejo outras mesas, as famílias não conversam.
Eu tenho um sério problema com o conteúdo da televisão. Eu também. E eu queria saber, você nessa tua postura agora, que você colocou inclusive de pegar Social. esse teu Público. público e investir numa informação mais rica, mais preenchida, bababá, que seja digerida, não seja só engolida. Porque esse é o grande problema que chega na massa, né? Que deixa as pessoas preguiçosas. O mal da humanidade não é o câncer, é a preguiça. As pessoas têm preguiça de pensar. Até que ponto a emissora limita o seu trabalho? Embora você queira... Puta, eu tenho... Porque a gente quando começa, pelo menos eu quando começo, eu por profissão sou estilista, né? Aí chega tipo um diretor e fala, meu, esse é o roteiro. Fala, eu quero fazer isso. Aí ele vai cortando os meus vazios. Até que ponto? Porque a gente chega cheio de ideias e... Ó, vou ser muito sincero. É foda. É foda, sabe? Tipo assim, a gente tem que dar ibope. E o que dá ibope? E aí é uma guerra, porque aí você começa a tentar trabalhar dentro do que você pode. Eu sou muito tesouro, não só eu, muita gente, muito tesourar. Realmente é muito difícil, porque você tem pouco tempo, você acaba tendo poucos minutos, o programa segue um formato todo específico ali, sabe? Você tem que se adaptar, porque todo mundo tem que pagar as contas no final do mês, então você tem que se adaptar. Eu acho que os projetos independentes hoje em dia com a internet, isso também é muito importante, sabe? Eu espero que com o tempo a internet tenha realmente a mesma força da televisão e eu acho que ela vai ser mais inteligente que a televisão, sabe? Pelo menos mais democrática ela vai ser, ela já é. Agora, é difícil, isso, porque sabe qual é que é o problema todo? Isso não é culpa nossa, não. Isso é culpa do povo. Também não é culpa do povo. Na verdade não é do povo. É culpa do que foi passado para o povo. Que, no fim das contas, é culpa da educação. Sim. Eu acho que está aí. A educação, o que a gente vai ensinar. Sabe? Porque os conceitos também estão tudo meio errado. Até o conceito de um corpo feminino, sabe? Eu sempre falo isso com a Laura. Sabe, lá no nosso programa, os corpos femininos, cara, não são femininos. São enormes, cara, entendeu? E os mano pira. E dá um ibope tremendo. O que você vai fazer no programa seguinte? Você vai pôr aquilo que não vai dar ibope? Dali um mês você tá na rua. Quando a gente entrou com Legendários, cara, a gente passou pelos primeiros 3 meses, foi muita crítica. Foi muito difícil. E quando a gente entrou lá, a gente queria fazer, tanto que as nossas primeiras entrevistas foram, aqui não vai ter isso, não vai ter aquilo, nós vamos fazer o programa mais revolucionário da televisão brasileira, não vamos colocar o que vocês acham que a gente vai colocar. Deu 3 meses a gente teve que colocar, porque senão o nosso programa acabava, sabe? E aí a gente era tido como, fracasso, olha, mais um que saiu da MTV e não deu certo na televisão aberta, sabe? A gente ainda tinha esse fardo para carregar. Agora, você tem suas opções, tem. Canais fechados, sabe? A gente vê um monte de canal aí que você consegue fazer sem precisar colocar, você consegue um conteúdo mais legal. Multishow, GNT, canal off, todos esses canais você consegue trabalhar um pouco mais, consegue ser um pouco mais independente. A MTV mesmo, poxa, não tinha a menor preocupação com o Ibope. Na verdade, são os canais que não têm preocupação com o Ibope. Quais são esses canais? Os canais que vivem dos patrocinadores, só dos patrocinadores. Que são os canais fechados, entendeu? Que a Coca-Cola vai lá e dá viagem Coca-Cola, e isso vira um programa, o programa é bancado pela Coca-Cola. Como já está bancado, você não precisa dar ibope, então beleza, então você está livre, você faz a sua parte artística tranquila. Agora, na televisão aberta, o ibope é que gera a mídia, que vai gerar o dinheiro, é uma máquina muito grande, que ou você está disposto ali a ficar, entendeu? Ou não. Tem gente que está disposta a ficar e que faz esse trabalho do brega e da coisa emburrecedora numa boa, né? Nossa, mas o brega ainda numa boa. O brega é chiquérrimo. Então eu tô falando a parte emburrecedora. Tem gente que faz numa boa. Tem gente que bota lá as meninas dançando isso aqui numa boa, sem o menor peso na consciência.
Agora, tem os apresentadores, e eu acho que eu me incluo nisso, que quer usar a televisão, eu vou ficar ali na Record. Eu já pensei em sair? Já pensei porque é contraditório isso, mas eu quero ficar. Desafiador. Por quê? Porque é desafiador, porque eu quero tentar ser o cara que vai conseguir falar coisa legal na emissora grande, entendeu? A mudança, mas a gente tem que acreditar na mudança, sabe? Eu acredito na mudança da nossa educação e do que as pessoas assistem, meu. Então, Porque quando eu eu fiz entendo essa sua questão, preocupação quando eu com fiz essa relação a questão, ela. não foi uma acusação. Não, porque claro. Eu sou muito pior. Mas não foi mesmo. Eu sei que não é culpa dos apresentadores. Eu sei que existe uma culpa muito maior por trás disso. Fato. Mas é só uma curiosidade de saber como é, porque a gente sabe do papel dessas pessoas, por exemplo, sei lá, eu tenho um amigo que trabalha na TV, a gente toma cerveja junto e ele Aham. fala, cara, aquilo pra mim é Sabe a política do pão e circo? dilacerador. É, a política do pão, assim, eu também acredito que seja culpa da educação, Uhum. que eles nunca vão investir nisso porque não vai dar arma para inimigo mesmo. Ou aí chegam os coletivos como Tela Brasil e enfim, outros coletivos que trabalham nas beiradas. E a minha curiosidade é essa, porque o que chega para a massa é o que é propositalmente. É proposital. É proposital. Mas não é proposital na questão assim, bota isso porque isso vai emburrecer. Não, bota isso porque é isso que ele quer ver. Sabe? É isso. É isso. O jogo é isso. Se a gente não quisesse ver isso, não seria isso. Entendeu? Agora, o grande problema é que, se você coloca um programa super inteligente e um programa um pouco apelativo, no mesmo horário, o apelativo vai te dar um banho. E você vai ter de Ibope 0, traço, sabe? O famoso traço, que é o pânico de qualquer um que trabalha em televisão. É dar traço, que não deu nenhum ponto de Ibope. Isso tchau, está na rua, sabe? Essa questão é cruel, assim. O medidor de Ibope é muito cruel. O seu trabalho é medido em números, entende? Tipo, a sua matéria ela é medida em números, sabe? E você é analisado não pelo que você fez lá, você é analisado pelo número que você deu, entendeu? Mas aí tá um jogo todo. Então para dar número, como que eu posso dar número? Então eu vou tentar dar número de uma maneira diferente, que não seja tão emburrecedora, que seja legal, não sei o quê. Aí tá o tesão do negócio. Aí você não fica estagnado. Eu não vou lá simplesmente fazer TV. Eu vou tentar fazer uma TV melhor, Que te cobra. sabe?